Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele fala da obtenção da função inversa. Bem, para que a gente possa obter uma função inversa, eu tenho que seguir um certo roteiro. E esse roteiro é formado por 3 regras, tá? Vou já te falar aqui como é que a gente faz para seguir cada uma delas. Por quê? É importante que você saiba o seguinte: quando a gente vai falar de função inversa e obter a função inversa de uma função previamente dada, saiba que o seguinte, como exemplo tem uma moeda. A moeda tem a parte da cara e da coroa. Se eu tenho aqui a parte da coroa, que é onde está o número, por exemplo, eu virar a moeda, vai aparecer a cara. Se eu virar novamente, volta para a coroa. Então, se eu tenho uma função qualquer e eu vou inverter essa função, a função obtida, quando você invertê-la novamente, ela tem que voltar para a função inicial. E é isso que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Olha só. Para obtermos a inversa de qualquer função, sendo possível, logicamente, devemos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, igualar a função a y. Então vamos lá. Eu tenho uma função inicial, a qual é dada por 3x menos 3. Então o primeiro passo é nós pegarmos 3x menos 3 e igualá-la a y. Beleza. Segunda regra, trocar x por y. Então, onde tem x, você coloca y e vice-versa. Então, aqui nós temos, vamos voltar aqui, olha lá. 3x menos 3 igual a y, e agora nós teremos 3y menos 3 igual a x. Por que que houve essa mudança da primeira para a segunda linha? Justamente por causa da segunda regra, onde nós devemos trocar x por y e automaticamente y por x. Perfeito? A terceira regra me diz o seguinte: depois que você fez as duas anteriores, nós temos que isolar a letra y no primeiro membro da equação. Calma lá. O que é o primeiro membro da equação? Bem, toda equação, ela sempre possui uma igualdade. Por isso o nome equação, tá bom? E essa igualdade, ela possui 2 membros. O primeiro membro é o que se localiza à esquerda da igualdade e o segundo membro é o que se localiza à direita dela. Beleza? Então, aqui no nosso caso, eu tenho que agora deixar o y sozinho no primeiro membro. Então vamos lá. Esse 3 que aqui é negativo, ele tem que sair daí. Ele sai de que maneira? Ele vai passar para o segundo membro, porque eu não posso simplesmente apagar porque eu quero, tá? Então, esse menos 3, ele passa para o segundo membro, ou seja, ele vai pular aqui a igualdade. Mas atenção, quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente também deverá trocar o seu sinal. Então vejamos, esse trecho aqui é negativo, passará ao segundo membro agora na forma positiva. Então nós temos que 3y é igual a x mais 3. Belezinha? Agora vamos lá. Eu tenho 3y igual a x mais 3, mas calma, eu tenho que isolar a letra y. O que é isolar uma letra? Ora, isolar vem de solidão, que é ficar sozinho, né? Então, eu tenho que deixar a letra sozinha no primeiro membro. E aí, como é que a gente faz? Olha só a diferença. Aqui eu tenho 3y menos 3, aqui eu tenho 3y. Você conseguiu notar uma diferença? Não? Olha lá. Entre esses dois valores, eu tenho o sinal de negativo, ou sinal de subtração. Quando você tem o sinal entre dois valores, logicamente, tá? Quando você tem o sinal de subtração ou sinal de adição, um dos valores vai passar para o outro lado, trocando o seu sinal. Beleza. Agora, quando nós temos letra e número juntas, sem um desses sinais entre eles, de novo, quais sinais? Adição ou subtração? Aí tanto faz, tá bom? Então, quando eu tenho número e letra juntos, saiba que entre eles, embora não apareça, existe aqui uma multiplicação. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Já que eu tenho que deixar a letra sozinha, automaticamente o número tem que sair daí. E como é que ele sai? Bem, se aqui existe uma multiplicação, eu tenho que pensar sempre na operação inversa.
A operação inversa da multiplicação é a divisão. Por esse motivo, então, o 3 passará dividindo. Então, nós temos que a função inversa é y igual a x mais 3 sobre 3. Então, essa é a função inversa dessa função inicial. Agora, vamos lá. Como eu te falei agora há pouco da moeda, né? Se eu pego uma moeda, eu viro, vamos supor, eu estou mostrando aqui a coroa. Se eu viro, tem a cara. Se eu viro de novo, eu vou ter a coroa novamente. Até porque a moeda só tem dois lados. A mesma coisa aqui em relação à função. A função só tem dois lados, tá? Eu tenho o primeiro lado e o segundo lado. Aqui era o primeiro. Eu inverti, estou te mostrando o segundo lado. Agora vamos lá. Eu vou pegar esse segundo lado e quando eu invertê-lo, eu tenho que obrigatoriamente voltar para cá. Se eu não conseguir voltar para o início, nós erramos aqui em algum momento, tá bom? Então, ou eu errei na operação, ou eu errei de repente na obtenção da função. Vamos lá então? Olha só. Então, de novo, primeiro passo é você pegar a função e igualá-la a y. Então, eu tenho x mais 3 sobre 3, x mais 3 sobre 3 igual a y. Beleza. Segundo passo, troca x por y. Então, se eu tinha aqui x mais 3, eu passo a ter agora y mais 3. Se antes ela estava igualada a y, agora ela está igualada a x, justamente devido à troca das letras. Beleza. Próximo passo, isolar a letra y no primeiro membro. Vamos lá aqui então, olha só. Saiba que, quando eu tenho qualquer valor sozinho, seja em qualquer membro da equação, embora não apareça, aqui existe uma divisão por 1. E eu tenho agora duas frações com uma igualdade entre elas. Isso aqui se chama de proporção, que é justamente a igualdade entre duas frações. E aí como é que a gente resolve uma proporção? Multiplicando em diagonal. Então, repare que eu vou ter o seguinte, ó, y mais 3 vezes 1. Todo e qualquer valor, seja numérico, seja algébrico, ou seja uma expressão, multiplicado por 1 sempre é ele mesmo. Então, quando você multiplica qualquer valor por 1, tu sempre obtém o próprio valor. Então, aqui reparem, y mais 3 vezes 1, que é justamente essa multiplicação em diagonal, é y mais 3. X vezes 3 é igual a 3x. Então, nós temos y mais 3 igual a 3x. E agora, eu tenho que isolar a letra y no primeiro membro. Opa! Se eu vou isolar, o y tem que ficar sozinho do lado esquerdo. Logo, então, esse 3 que é positivo, reparem, y mais 3, existe um sinal de adição ou subtração entre eles. Se existe, esse 3 passará para o segundo membro, trocando o seu sinal. Então, aqui, esse 3 que é positivo passará negativo. E quando o 3 passa para cá, repara que o y já fica sozinho, que é o que a gente quer. Então, esse y sozinho é justamente o nome da minha função. Então, a minha função é y igual a 3x menos 3, o que coincide aqui com o início, ó. 3x menos 3 era a minha função inicial. Eu a inverti, ficou x mais 3 sobre 3. Eu peguei a função que havia sido invertida, e aí, quando eu inverti novamente, eu voltei para a função inicial. E aqui a gente faz a analogia com a moeda. De novo, eu tenho uma moeda, cara, coroa. Se eu tenho coroa, eu troco a posição dela, passa a ser cara. Se eu pego a cara e troco de novo, ela volta para a coroa, tá bom? Então, isso aqui é a função inversa. Quando a gente vai trabalhar aqui também a função inversa, a gente pode também verificar a sua inversa em relação ao gráfico. Vamos lá. Num gráfico, eu tenho aqui o plano cartesiano, que é essa parte branca, que é a base para você construir o gráfico de qualquer função. E saiba que qualquer função possui gráfico, tá bom? Eu estou trabalhando aqui com essas duas funções, 3x menos 3 e a sua inversa, que é x mais 3 sobre 3.
O gráfico da função 3x menos 3 é esse gráfico aqui em azul. O gráfico da função inversa dela, que é x mais 3 sobre 3, é esse gráfico em rosa. Quando você obtém a função inversa de qualquer função, tá? O gráfico ele é espelhado. Como assim espelhado? Vamos lá aqui pegar esse exemplo de baixo que, atenção, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Eu só vou te explicar aqui embaixo o que é esse espelhamento. Quando eu falo espelhamento, pensa realmente no espelho. Eu estou de frente para um espelho, eu estou aqui no caso mostrando a minha imagem. Só que a minha imagem ela é contrária. Quando você de repente está num carro, num Uber ou mesmo dirigindo, você verifica que às vezes você tem o carro da polícia, de bombeiro, de ambulância, com o nome escrito ao contrário na frente dele. Por quê? Porque quando você olha no espelho aqui em cima, ele inverte as letras e você passa a ler a palavra de um modo correto, certo? Aqui é a mesma ideia, olha lá. O espelho é essa parte aqui em rosa, tá? Onde obrigatoriamente ele passa aqui pela origem. Então eu tenho uma função onde o gráfico dela é essa parte de azul, por mais que esteja um pouco curvada, não tem problema, tá bom? É uma função qualquer e essa função ela é espelhada aqui para baixo, aparecendo agora, aliás, o gráfico verde. Então aqui é a mesma ideia, olha lá. Eu tenho o gráfico azul que espelhado me mostrou agora o gráfico em rosa. Então esse espelhamento, quando a gente analisa graficamente uma função e a sua função inversa, esse espelhamento é dado sempre em diagonal, passando pela origem do plano cartesiano, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente trabalhou nessa aula de hoje a obtenção da função inversa, onde eu te mostrei que, para que a gente consiga obter a função inversa de qualquer função, nós devemos seguir 3 regras básicas. Primeira delas, igualar a função a y, ou chamá-la de y, né? Segunda delas, trocar as letras x por y e vice-versa. E a terceira delas, isolar a letra y no primeiro membro da equação, ou no caso, à esquerda da igualdade. E além disso também, eu te mostrei como que funciona essa função inversa, obtendo o seu gráfico e mostrando a inversa no gráfico também. Beleza, pessoal? Então fique à vontade aqui para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!